Muito bem, você é bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da Palavra de Deus. Nós estamos ao vivo aqui direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja central da cidade de Catanduva. Aliás, se você ainda não conhece Catanduva, venha nos fazer uma visita aqui. Logo, logo nós estaremos dando a notícia mais agradável que o povo de Deus quer ouvir, que é abrirmos as portas das nossas igrejas. Aí você pode estar pensando assim, pastor, sabe de alguma informação últimas horas lá dos bastidores? Não, eu só conheço o meu Deus. Estou falando como uma esperança de fé, um grito de fé e uma notícia de fé. Espero que o Senhor logo esteja nos agraciando com essa oportunidade. O tema de hoje é um tema muito apropriado e eu quero, antes de a gente começar esse tema, contando uma historinha para vocês. Eu estava chegando próximo ao Manauara Shopping, em Manaus, e tinha uma jovem senhora sentada lendo a Bíblia. E eu confesso que me senti assim, aquela vontade de conversar com ela sobre a Bíblia, mas eu pensei, se eu perguntasse, você está entendendo o que você está lendo, poderia soar como arrogância, se explicar para ela e ela já me rejeitar. E eu fiquei naquela dúvida. Chegou uma pessoa, sentou perto dela, deu uma super lição. Ele olhou para ela e falou: parabéns por você estar lendo a Bíblia. Ela falou assim: sabe que a Bíblia é uma coisa tão surpreendente que ela ensina para a gente até o que a gente deve comer. Então, hoje nós vamos estudar sobre saúde. Mais uma vez estou recebendo meus amigos aqui. Rogério Baltazar, boa noite, obrigado por você estar aqui conosco, parabéns pela sua escolha de estarmos aqui. Na verdade, nós estamos celebrando um culto a Deus, estamos oferecendo nosso louvor e nossa gratidão a Deus através do estudo da sua palavra. Boa noite, Rogério. Boa noite, pastor. Uma alegria mais uma vez juntos darmos a palavra de Deus. Fala alegria, eu sempre estou repetindo essa. Para mim é uma felicidade mesmo estar juntos a palavra de Deus. E pastor, eu só de antemão já queria falar aqui, tem algumas pessoas conosco aí, né, acompanhando aí onde elas estão, eu não sei, sua casa, sabe, numa praça, está acompanhando. Então você seja bem-vindo conosco aqui também. Eu vou só destacar aqui já alguns nomes que eu estou vendo aqui, pastor. Está nos acompanhando, o Reginaldo Castilho, a Jaqueline Marchiori, que é nossa irmã lá de Irapuã, está nos acompanhando também. E o Reginaldo, eu achei aqui interessante, ele colocou assim, linda mensagem musical. Eu ia até citar isso, Rogério, porque a Simone é a metade mais desenvolvida dele. Isso. Realmente. E aí ele colocou que realmente a mensagem musical E foi foi muito realmente, parabéns Deus seja pela, louvado. pela dedicação da vida da Simone, desse casal, né? Regis Verdade. e a Cici. Verdade. Djalma, meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Parabéns por escolher a casa do Senhor. Boa Boa noite. Muito bom poder estar presente aqui na casa de Deus. Vai ser melhor quando estivermos todo mundo aqui, mas mesmo assim, graças a Deus, as portas não fecharam. Pode ter fechado a porta do prédio lá, mas as portas da mídia se abriram. Estamos entrando dentro da sua casa. Obrigado por nos receber. Deus possa levar uma bênção especial para você nesse momento aí. O Rogério colocou alguns nomes lá, eu vou acrescentar mais alguns que eu vi aqui. Adriângela, Adriana Cabreira, também viu o Ortiz e mais outros nomes que estão entrando aqui, a gente vai devagarzinho. Juliana Pina, a Sueli Cunha, a Claire, o João Carlos, vários outros nomes que estão aí já conosco. Agradecemos pela sua participação. Aqueles que tiverem a pergunta aí, de repente o pastor vai respondendo. Vamos juntos responder. Diga, Rogério. Então, o Djalma falou que as portas estão abertas, né? Principalmente a porta da graça. Amém. Essa está Ainda aberta para todos, Amém. né? É verdade. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor por Amém. isso.
Aqui na terceira epístola de João, verso 2, diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então nós temos aqui dois desejos divinos para nós, que é a prosperidade e a saúde. Então não pense que esse assunto não é relevante, não pense que isso não tem a ver com a sua salvação, que tem. Rogério, você já ouviu essa frase por aí, que é muito falada, de que nós somos aquilo que nós comemos, que nós nos alimentamos. E como é que a gente faz para ser obediente? Que conselho Deus nos dá para nós termos saúde, para a gente ter essa alimentação saudável, para a gente ser uma pessoa saudável? Está aí em dois textos, Gênesis logo no começo, no capítulo 1 e no verso 29, Rogério. Vamos lá. Assim diz na minha tradução, acompanhem comigo. Vou até aguardar aqui um pouquinho, pastor, para que encontre lá na muito bem. Encontre aí na sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Assim diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E aí eu vou rapidamente lá em Isaías 55. O pastor disse ali também. Isaías capítulo 5. Versículo 2 diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Pastor, aqui, o selo de Deus para todos nós é que tomamos alimentação, vamos assim, comer alimentos saudáveis, e aqui frutas, cereais, verduras, né? E aí que fala também Isaías, forçar naturais, saudáveis no nosso prato de cada dia. Fala comer o que é bom, né? O que é bom. Isso, o que é Tem bom. Comer o que é bom. É importante essa frase aqui, principalmente no contexto. Quantas vezes deixamos de colocar à nossa mesa aquilo que é bom, trocamos por aquilo que não é bom, simplesmente porque é palatável. Só que nem tudo aquilo que é palatável é saudável. Essa parte é mais importante. Então nós tínhamos que aderir àquilo que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus é o guia do povo de Deus, dizendo que nós devemos de comer o que é bom. Então elimine aquilo que não é. E aqui eu gosto de uma parte que o Rogério leu aqui, por que gastar esse dinheiro naquilo que não é pão? Gente, nós temos que colocar na mesa aquilo que é pão, aquilo que é alimento. E alimento de acordo com o conceito de Deus também. Tá? Faz mal para o nosso... Um pouquinho mais. É interessante, é muito interessante isso, porque a Bíblia ela fala de animais, de alimentos que são imundos, e tem alimentos e que eles nos fazem mal. Embora não seja imundo, eles são prejudiciais. E são três coisas que têm matado bastante gente por aí: açúcar, sal e gordura. É o povo que está morrendo aí com colesterol, diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares. E tudo isso consequência de uma alimentação não seguindo, como disse o Djalma, a orientação divina, a orientação bíblica. Bom, aqui nós temos 3 variedades de alimentos. Nós vamos ver os 3, que são os animais, quais podem ser comidos. Eu acho que aqui, o Rogério que ainda... Depois os peixes, para aqui eu acho que só o Djalma que não come, e as aves. Então nós vamos primeiro, Djalma, você aí, Levíticos capítulo 11, a gente saber quais os animais que há recomendação para que sejam usados como alimento.
11, verso 3 a 8, é isso? Verso 2 e 3, e aí 5 a 8. Vamos lá. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esses comereis. Verso 7, 8. Verso 5 a 8. 5 a 8. O arganaz, algumas versões aí vão usar o coelho, que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Esses vos serão imundos. A palavra de Deus, Deus dizendo aqui, alguns de repente podem se reportar ao verso 2, dizendo assim, dizer aos filhos de Israel. Mas se você quiser, você pode mudar aí e dizer o seguinte, dizei ao povo de Deus. Por que ele estava se dirigindo ao povo de Israel? Porque no meio de todos os povos havia um povo que havia sido separado para ser chamado povo de Deus, não que era para eles serem unicamente o povo de Deus, mas para que eles pudessem propagar aos outros e outras pessoas também pudessem aceitar e se tornarem, participarem do reino de Deus também, do povo de Deus. E aí vem o conselho não, a ordem de Deus para o povo dele. E aí vem separando os animais aqui, nós podemos comer. Eu não como, como disse o pastor de aqui, eu não como, mas podemos comer. Os animais que eles têm o casco fendido, rumina. Nós vamos ver na sequência aqui, tem vários versos aqui, dizendo que aquele que somente tem o casco fendido, não podemos comer. Aquele que tem somente o casco fendido e não rumina. Aquele que rumina e não tem o casco fendido, também não. Tem que ter as duas características. Tá? As duas características. Aí alguns podem me dizer, não, mas isso era coisa do passado e tal. Eu gosto de ficar com o que a própria palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz claramente que eu sou Deus e não mudo. Aquilo que ele falou ontem, continua valendo hoje e valerá pela eternidade também. Muito bem, agora, Rogério, vamos ver aí que peixes que podem ser usados como alimento. Só um complemento aqui, que às vezes a gente fala para a pessoa, você come rato? A pessoa não, mas tem algumas pessoas que comem os roedores que não faz diferença o tamanho do roedor, se ele é pequeno ou grande como a capivara. Tem gente que acaba comendo uma paca, que é roedor também, é a mesma família. Assim como o camarão é da família da barata. Você come barata? Não, Deus me livre, mas camarão come. Lagosta, que é um pouquinho maior, também come. Então vamos lá, Rogério. E os peixes Levíticos 11, 9, 10 e 12? Vamos lá. Manda aí, então. Fala assim: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esse comereis. Versículo 10. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. E aí o versículo 12 termina assim: todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Pastor, então aqui Deus, e aqui o Djalma falou assim, eu prefiro ficar sempre com o manual do fabricante. Quando eu compro um produto, eu abro a caixa, pastor, e aí eu gosto mesmo de dar uma olhadinha, vou lá ver o manual, ler algumas coisas. E aí ali, por que o manual vem às orientações de como usar isso certinho, para que você tenha mais tempo, qualidade. É a mesma coisa, acho que Deus, com certeza, Deus colocou para nós. Ele que nos criou, ele sabe exatamente as peculiaridades que nós precisamos. Como funciona a máquina, né? Como funciona a máquina. E deixou algumas orientações aqui. Então, no caso dos peixes, é somente o que tem barbatanas e escamas. Pastor, citou aí agora há pouco sobre o camarão, que tem a semelhança da barata, porque faz a mesma coisa que a barata faz aí, que em terra faz em água, né? E aqui nós vemos aqui os peixes de couro, que são aqueles que não têm barbatana e nem escama, tá? O que eles fazem? Você vai perceber que eles
vivem no fundo do mar, no fundo da água, do rio, do mar ou algo parecido. O que eles estão fazendo ali? Limpando o rio. É boca para baixo, né? Justo. Aí, se você pergunta para alguém desse, você come urubu? Não, urubu eu não como. Eu conheci um senhor que criava urubu e comia. Então tem de tudo, hoje você pode crer que tem. Só que tem uma coisa, a grande maioria não comeria urubu, mas come o peixe que faz o mesmo papel que o urubu faz fora, ele faz lá dentro do rio e acaba comendo. Então, por que Deus coloca aqui que nós não podemos comer? Para preservar a sua saúde. Não foi por questão de qualificar se esse Não é só isso. por capricho, né? Não, é justamente para cuidar da sua saúde. Deus está interessado em você. Djalma usou uma expressão aqui agora há pouco, que isso não é uma recomendação, não é um conselho, é uma determinação. Deus está dizendo, faz assim. Se fosse um conselho, até a gente poderia dizer, porque eu posso dizer, Djalma, eu encontrei um terno bonito, eu recomendo que você compre. Ele não é obrigado a comprar. Estou dando um conselho para ele, estou dando uma recomendação, uma dica. Agora, se eu tivesse autoridade sobre ele, dissesse agora, eu quero que você vá lá e compre, meu chefe, você vai comprar. Ele tinha que falar, ele tinha que ir lá e fazer. Então, realmente, isso aqui é uma determinação de Deus. Deus está dizendo, faz desse jeito. E as aves, o Djalma já entrou um pouco no urubu aí, mas nós vamos saber quais aves podem ser usadas como alimento. Do verso 13 até o 19 do capítulo 11 de Levíticos. Diz assim, das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. A conversa é a mesma. Deus colocou alguns outros animais que você vai perceber que tem uma ação diferente. Você pega, achei interessante aqui, o avestruz. Hoje é bem comercializado, inclusive. A carne tem um valor até agregado muito bom. Só que você pega o animal, ele come até garrafa. Até vidro ele come. Olha que coisa impressionante. Virou até um dito popular, nesse tem papo de avestruz, né? Pois é. E por que Deus coloca dessa maneira? Nós somos o que comemos. Não é diferente com os animais. Eles também são o que comem. Eles comem sujeira. O que você acha que vai ter na sua carne? Você vai se alimentar dela. Algo impróprio para você. Então Deus sabe todas as coisas. Como disse bem o Rogério, o manual do fabricante está aqui, aí ele conhece melhor de cada um de nós do que nós possamos achar que conheçamos. Agora, Rogério, mesmo dentro desses animais permitidos serem usados como alimento, tem alguma coisa que não deve ser usada dentro deles como alimento. Está em Gênesis capítulo 9, no verso 4. E é que, mesmo sendo liberado, por exemplo, do boi que tem unhas fendidas e rumina, não pode ser usado como alimento, senhor. Vamos lá, pastor. Vou ler aqui, eu peço que você acompanhe a Bíblia. Diz assim: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Ou seja, pastor, mesmo os animais, Deus permitiu que usássemos como alimento, Esvaído. sangue, ou seja, o sangue não deve ser usado como alimento. Deve ser, eu vou dar uma palavra mais, ser esgotado. Então, precisamos ter um cuidado aí. É lógico que aqui, eu vou dizer mais ainda, agora eu não vou lembrar a passagem, mas tem passagem que fala da gordura também. Aqui, está na mão aqui. Pode Fala falar, aos filhos de Israel dizendo, não comereis gordura, boi, de carneiro, nem de cabra. Ele continua dizendo aqui várias vezes aqui, não podemos comer a gordura. Poderia ter dito assim, porque isso pode causar um infarto agudo. Mas eu gostei do que o pastor colocou. Eu ia falar, mas foi boa a participação. Por quê? Normalmente, hoje eu posso ir buscar na ciência, e a ciência vai dizer para você o porquê que a gordura não faz bem. A ciência vai dizer porque entope as artérias, as veias e tudo mais, pode causar um AVC, um infarto ou algo parecido. Mas Deus não diz isso. Em nenhum momento ele diz aqui, nós lemos Levítico 11,
Ele não disse para você, ó, não coma isso ou não coma aquilo, porque isso pode fazer isso ou aquilo outro. Não, no caso do porco aqui, ele pode ocasionar triquinoide. Não, ele não disse isso em lugar nenhum. Podem explicar o porquê, né? Não, porque eu sou Deus, você me obedece. Então eu te dou uma ordem e você me obedece. Quem é que vai obedecer a Deus? Os filhos de Deus. Então Deus aqui não diz, hoje através da ciência, eu posso dizer o quê? Ele leu ali sobre o sangue, o Rogério, que a boa parte da ciência hoje entende claramente que os alimentos têm coisas com sangue, eles podem ajudar inclusive as nossas crianças a serem um pouquinho mais hiperativos. Tem contribuído muito com a hiperatividade das crianças hoje, gerando sérios problemas para as crianças, para os pais e para os professores na sala de aula também. E uma fonte direta de hormônios que podem ser nocivos para a saúde. Justamente. Tá? Então, Deus não disse isso aqui. Ele espera de você apenas e tão somente o quê? Obediência. Me obedeça, confie em mim. Isso é um sinal de confiança. Tá? Confie em mim. O resto, eu cuido de você. É o que ele está dizendo. Rogério, eu já te dou a palavra, mas é incrível como hoje eu tenho sentido uma carência muito grande na humanidade de submissão a Deus. Pessoas, hoje, você vê, o filho não está mais submisso aos seus pais, as pessoas não estão submissas às autoridades, você vê falta de respeito com quem quer que seja, pode ser um juiz do Supremo, pode ser o presidente da República, pode ser quem for, não há respeito. E nesse treinamento que ele fez de não respeitar, não se submeter à autoridade do pai, das autoridades, ele também não se submete à autoridade divina, Rogério. Eu vou aqui, tem algumas pessoas que estão nos acompanhando. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, pode nos mandar aqui. Sim. Aqui tem o Djalma e o pastor para responder, tá? E o Rogério também. Aqui, eu só vou mandar um abraço aqui para o nosso irmão Cido, que ele colocou boa noite, trio mensageiros de Deus. Eu acho que ele estava se Irmão, referindo a nós. que Deus nos use. Nós somos apenas E a esses Lilian, disponíveis. fez uma pergunta aqui. Fala assim: o que responder para as pessoas que dizem que seus pais, avós, que não tiveram nenhum problema de saúde? Acho que está falando aqui da questão. Tem que dizer agora. Sabe que às vezes, a minha sogra, ela morreu de infarto. E a minha esposa sempre dizia assim que era porque ela tinha uma hereditariedade. Só que o hábito, isso é ciência. A hereditariedade, ela responde por 15% apenas. O resto é hábito. É o que a pessoa está consumindo no dia a dia. Então, se você já tem uma hereditariedade e ainda você vai continuar herdando também o hábito alimentar da tua família, porque se você parar para pensar, as famílias elas acabam comendo muito iguais. O gordinho, ele é filho de um gordinho, ele veio de uma família gordinha, porque todo mundo come de uma forma muito liberal e ele acaba sendo assim. Os magrinhos parece que vêm de família magrinha, porque come. Então, é o hábito, dia a dia. Agora, a gente falou de comidas, mas será que há recomendações em relação às bebidas? Só um detalhe. Vamos lá. Nessa questão sobre viver ou não viver e tal, fizemos aí, eu tenho certeza que em vários outros lugares também, participamos aí de curso Como Deixar de Fumar. Esse curso Como Deixar de Fumar, nós passamos ali que cada cigarro fumado a pessoa perde lá em torno de 10 a 14 minutos de vida. Aí alguém pode usar para mim lá, o arquiteto lá de Brasília, lá. Oscar Niemeyer, mais de 100 anos e fumava cachimbo. Não, morreu com 104 anos, fumando desde os 8 anos de idade. Fumava charuto, né? E você vai me dizer, então, o cigarro não fez mal para ele. Meu amigo, eu garanto para você que se ele não tivesse fumado tudo isso aí que ele fumou, ele estaria vivo ainda hoje. Estava aí dando boa Estaria noite. vivo ainda hoje, dando trabalho para nós ainda. Brincadeira à parte. Ele era ateu. Rogério, então, as bebidas, Rogério. Como que a gente pode ver? Isso está em Provérbios, capítulo 3, 29 a 31. Há restrições do que nós devemos beber, do que nós devemos usar como bebida em nossa vida? Assim como Deus deixou algumas orientações em relação ao alimento sólido, também nos deixa algumas recomendações sobre a bebida. Provérbios 23,
29 a 31 diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Versículo 30. Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida nada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, resplandece no copo e soa suavemente. Apesar de atrativo, Deus aqui está falando para a gente evitar bebidas misturadas, alcoólicas. E aqui, lógico que aqui vai continuar. 1 Coríntios 6, 9, 10, só para a gente... 1 Coríntios. Enquanto você vai achando aí, alguns comentam, mas Jesus bebeu vinho. Quando você pega a Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em 3 línguas, as 3 línguas, o hebraico, o grego e o aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Quando você traduz para a nossa língua, o vinho lá é vinho, mas ele tem 2 tipos de vinho na realidade, que para a nossa língua é dividido em 2. Tá? A nossa língua é vinho, o alcoólico, e é suco da uva. Quando você pega os originais, você consegue decifrar se o que Jesus bebeu foi vinho alcoólico ou se o que ele bebeu foi o vinho não alcoólico e nós chamamos de suco da uva. Então, quando você pega lá nos originais, você vai ver que Jesus, na realidade, transformou a água em vinho, em suco da uva, o suco natural. Por isso que o mestre Sala disse, porque guardou o melhor, porque os outros, já por causa do tempo que estava, festa, naquela época durava-se semanas, já tinham começado a alcoolizar, e aquele estava natural. Jesus, ele então bebeu vinho o quê? Vinho sem álcool. Oi, nós. Justamente. Vou continuar lendo aqui, pastor. Agora, vem falando aqui daqueles que vão entrar no reino do céu. E aqui fala assim... Só vai ter uma trilha agora, porque é o seguinte, algumas pessoas falam assim, mas isso não tem nada a ver com salvação. É muito relativo, porque, deixa eu falar, por exemplo, nós dissemos aqui que o Djalma não usa nenhum tipo de alimento carne, frango nem nada, eu também nem carne nem frango, só o peixinho sacrifico. Mas isso não tem nada a ver com salvação dele, é uma escolha dele. Só que aqui está falando de algo que tem a ver com a salvação. Aí já é um pouco mais complicado e pesado. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. O texto diz assim, então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Versículo 10 continua: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Lógico que aqui está falando de várias coisas que atrapalham, pedem de irmos. Está dizendo que não vai entrar no céu, né? Aqui. Oi? Está dizendo que não vai entrar no céu. Não vão entrar no céu. E dentre essas pessoas, está falando dos bêbados. Então, aqueles que usam bebida alcoólica, está inserido nesse grupo de pessoas que não entrarão ou não se salvarão. E aí fala assim, mas hoje eu estou bebendo. Não, mas graça, por isso que eu falei. A porta da graça hoje está aberta. Está aberta. Então, se você hoje decide, fala assim, não vou beber mais, bem, vai te estar esperando de braços abertos para te salvar. João. Pastor, o assunto da bebida é tão sério, que Deus engloba numa situação até que complicada aquele que dá de beber ao outro. O problema não é nem somente beber. Olha o que diz aqui em Abacuque 2, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Meu amigo, aquele que serve a bebida vai ter problema sério, porque quando a Bíblia começa aqui dizendo ai do fulano, ai daquele que faz, é porque
é melhor, até a Bíblia usa um termo lá, seria melhor que você colocasse uma mó de moinho no seu pescoço e se jogasse no fundo do oceano, do que dar de cara com Deus. E esse verso começa justamente assim: ai daquele que dá de beber. Então o problema não é somente beber, até mesmo você servir a bebida, dar a bebida, vender a bebida, de acordo com Deus, é desaprovado. E a gente, antes da gente entrar, bebida alcoólica e bebidas estimulantes também entram aqui. Sim, as bebidas estimulantes, todas elas. Aqui tem algumas questões aqui. A Lourdinha, ela fala que tem magros que comem muito e não engordam. Nós temos que lembrar sempre que a questão de comer, nós não estamos aqui, nós não vivemos para comer. E o princípio bíblico, a glutonaria, também não é aceito por Deus. Então, nós temos que comer o que é necessário para a nossa alimentação. Você comer demais, nós entramos num outro patamar, digamos assim, que se encaixa com a glutonaria, que não agrada a Deus. O Ademir Ortiz coloca aqui também: hoje, devido às informações nutricionais, as pessoas estão procurando uma alimentação sadia, não devido à ordem divina para uma saúde física, ajudando a saúde espiritual. Estão obedecendo à própria ciência para que a vida seja saudável e se viva mais tempo. Relacionar a saúde física com a saúde espiritual. Eu tenho um pensamento aqui um pouco contraditório com relação a isso. Porque eu tenho certeza que para Deus o que importa é que você está fazendo a vontade dele. Independente se você aprendeu pela ciência ou não. Por quê? A Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Se a pessoa chegou ao conhecimento de que aquilo que ele está comendo ou bebendo lhe faz mal, mesmo que seja por outros meios que não seja a Bíblia, quem pode dizer que não foi Deus que usou a própria ciência, a própria mídia, os posts de WhatsApp e tudo mais, para convencer esse pecador a se arrepender do seu caminho errado e mudar de vida? Então, nós não podemos fazer esse julgamento. Esse julgamento está na mão de Deus. Eu creio absolutamente que tem, inclusive, outros que estão ouvindo a mensagem desta maneira, sem nem ouvir a palavra de Deus, mas sendo preparado pelo próprio Deus para aceitar o chamado dele em um momento determinado da sua vida. Agora, o que me chama mais atenção é aqueles que conhecem e têm o seu coração duro para aceitarem a mensagem bíblica. Isso é mais complicado. Eu também, só acrescentando um pouquinho, que realmente o que importa é a vontade de Deus. Deus está por trás das boas ações, não importa a ferramenta que Ele está usando para que isso seja alcançado no seu coração. Agora, nós falamos de viver bem, de viver saudável, de nós termos uma vida bem, porque o próprio Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa Amém. vida em abundância é ter uma vida sem complicações, sem dor de cabeça, sem queimação no estômago, mas também tem algo que tem a ver com pureza e impureza. Como que nós podemos viver assim, Djalma? Como que devemos entregar o nosso corpo? Como deve ser feito para o nosso corpo? Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a 20. De sermos puros. O que quer dizer isso? 6, 18 a 20. 18 a 20. Já 1 vou ler Coríntios. aqui. Pastor, nós falamos aqui sobre a bebida alcoólica. Deus reprova a bebida alcoólica, o uso dela, a venda dela, como foi citado agora aqui. Só que nós temos que lembrar o seguinte: Deus, quando Ele deixa tudo isso, esse recado todo na palavra de Deus, é chamando o pecador ao arrependimento. Ou seja, o bêbado que se converte e deixa os seus maus caminhos, ele alcança a graça e é salvo por Cristo Jesus. Tá? 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai Deus no vosso corpo. Colocando claramente: fugir da impureza, da imoralidade, da lascívia. Meus amigos, hoje o mundo está num momento onde pode-se tudo. Até mesmo o pastor citou ali algo ali que eu ia falar e depois eu acabei esquecendo, sobre a questão da autoridade. Na realidade, passou-se por cima de tudo, se tem respeito mais nem em casa, nem com pai, nem com mãe ou algo parecido, e isso reflete em toda a sociedade no final de tudo. A imoralidade muitas vezes começa dentro da própria casa, e hoje vou erguer aqui para vocês,
esse negócio, nesse momento aqui, está sendo uma bênção para mim. Mas eu posso sair daqui e ele se tornar uma maldição. Muitos estão se tornando impuros com a pornografia que acompanham dentro do seu celular, com a pornografia que acompanham dentro do seu computador. E outras coisas mais que também ocupam esse espaço. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o mundo hoje está pendendo completamente para esse lado. Mas Deus diz para nós não cometermos isso, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Rogério, é viver uma vida saudável, com alimentações, com bebidas que não vão prejudicar o templo do Espírito Santo. E a gente às vezes toma banho, escova os dentes, se lava tudo e esquece de fazer uma higiene mental. Filipenses 4:8 diz que o que deve ocupar a nossa mente, Rogério? Assim diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, aqui, o conselho é para a gente procurar coisas boas, ouvir coisas boas, buscar tudo que é verdadeiro, que é de Deus, para purificar a nossa mente, preocupações. E aqui eu vou trazer um alerta. Nós estamos vivendo uma pandemia, pastor. E se você liga um rádio, uma TV hoje, é só coisa ruim que você ouve. Morreu tantas pessoas. E aquilo, eu estou falando porque tem muitas pessoas que aquilo vai ficando na cabeça. O conselho é não fique se preocupando muito com essas coisas. É lógico que tem que tomar todos os cuidados, mas procure. É só 24 horas por dia pegando coisas ruins. Nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Exatamente, pastor. E se você só pega coisas ruins, também vai se tornar... A tua mente vai estar cheia de lixo, vamos falar assim. Hoje, os números de pessoas depressivas aumentaram. Aumentaram justamente porque as pessoas estão ficando cada vez mais atrás de coisas negativas. Ouvindo tanto coisas negativas. Desliga disso. Isso não vai fazer bem para você. Tem outros motivos mais que podem acarretar isso. Mas eu creio que hoje, principalmente, um dos principais motivos, estamos mais ouvindo que morreu tanto, nós não lembramos de falar de quantos foram curados. Se nós olharmos pelo outro prisma, nós vamos ter uma visão diferente, vamos pensar em coisas melhores. É pensar coisas boas e o que devemos falar. Pensamos, temos que falar alguma coisa boa. Efésios capítulo 5, verso 3. 1 Coríntios 15, 33. 2 Timóteo 2,16. Rogério, pode pegar esse texto. Efésios 5. 3. Mas a impudícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Conversas frívolas, passageiras, piadinhas imorais e tudo mais, não deve fazer parte do nosso povo. Tá? 1 Coríntios 15, 33 também é bem forte esse texto. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então aqui, eu vou acrescentar aqui, más conversações, o que é isso? Está falando de alguém, fofoca. Também. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. 2 Timóteo 2,16. Rogério, depois 1 Pedro 2,1. Nós devemos evitar algo também que aqui é muito forte. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, nós somos o que ouvimos. Nós somos o que comemos, o que bebemos, o que ouvimos, o que pensamos. São até as janelas que nós temos, né? Então, nós temos que tomar todo o cuidado, que aqui está dizendo que nós temos que fugir desses falatórios inúteis. Se alguém tem costume de falar coisas impróprias, conversas frívolas e tudo mais, ore por ele, fique distante, porque senão nós vamos... Aqui está dizendo claramente, senão passaremos a impiedade ainda maior. Ou seja, vamos passar a praticar a impiedade maior que o... Só na falação. 1 Pedro 2,1, o que mais que a gente deve evitar, Rogério? Diz assim, pastor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
hipocrisias, invejas, toda sorte de maledicências. Só confirmando novamente aí, realmente devemos evitar mal da vida Evita ainda o, mais quando as pessoas não estão presentes. evita o mal e o que a gente conserva em 2 Pedro 1,6. Devemos fugir das coisas ruins, do mal, e aí devemos cultivar o quê? Como é que deve ser a vida do cristão? 2 Pedro 1,6. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança e a piedade. É isso mesmo, 2 Pedro Sim. 1,6. Está aí. Conhecimento, domínio próprio. Na realidade, nós precisamos ter domínio daquilo que nós estamos fazendo, falando, pensando. Muitas vezes nós perdemos esse domínio próprio. E, inclusive, faz parte dos frutos do ter domínio próprio. Então, vamos lá. Só para dizer também aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Rogério, até respondendo a pergunta ou a colocação do Ortiz, que não é para ciência, não é para se mostrar saudável, para se mostrar bonito, mas Vamos o lá. que diz aí? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, fazer tudo para a glória de Deus. Não é simplesmente que aqui o Ortiz colocou que ele não julgou. Não está falando que ele julgou também, não. Estou falando assim, aqui eu acho que... Calma. As pessoas estão buscando, como que estão buscando uma vida melhor? Sim. Quem sabe com a mente mais arejada para aceitar as verdades bíblicas, né? Então, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Agora, esse texto é muito crucial. Já 1 Coríntios, capítulo 13, verso 16 e 17, para aquele que diz, isso não tem nada a ver, eu posso comer o que eu quiser, que não envolve minha salvação. Mas e aí? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amigos, a palavra é forte nesse caso aqui. Deus não, ele está dizendo que você é o santuário dele. Se você destruir esse seu corpo, esse santuário, você vai ter um problema sério com ele. O seu corpo é sagrado. E é por isso que Deus deixou aqui descrito que nós podemos comer, o que podemos beber, o que podemos pensar, o que podemos falar, para que o nosso corpo não seja contaminado, para que a residência de Deus não venha a estar imprópria para que Deus possa habitar. Deturpamos a casa de Deus e depois queremos ser abençoados. Rogério, só que tem uma promessa muito bonita de Deus. Êxodo capítulo 3, verso 25. Olha só a cura das nações. O texto é muito bom também de ser ouvido. Fala assim: servireis ao Senhor, vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, tirará do vosso meio as enfermidades. Veja, seguir esses conselhos da palavra de Deus, nós estivemos lendo aqui. É lógico que nós não lemos tudo, Sim. né? Porque a gente ficaria muito mais tempo. Temos algumas passagens, mas se nós seguirmos esses conselhos, promete aqui, deixa uma promessa: eu tirarei do vosso meio as enfermidades. Ou seja, Deus nos curando. Você confia? Você confia nele, só seguir. Né? Quantas vezes nós estamos presos, volto a dizer, ao paladar. O paladar, ele te escraviza. Algumas pessoas costumam dizer, lá na igreja que você vai, não pode isso, não pode aquilo. Não, meu amigo. Aqui é o lugar que eu posso viver saudável, posso andar conforme a vontade de Deus. É uma escolha sua, é uma escolha minha. Qual a escolha que você vai tomar hoje? Jesus quer que você tenha boa saúde. O primeiro verso que o pastor leu lá em 3 João, ele vem falando justamente isso, que você tenha saúde. Eu já disse no estudo anterior o que é saúde no contexto bíblico. É a saúde física, mental e espiritual. É uma saúde completa. Deus não quer em você algo pela metade ou um pedacinho. Olha, que você tenha só um pouquinho de saúde. Não, Deus quer algo completo em você, porque Ele também quer agir de maneira completa em você. Qual escolha que você faz? Você vai deixar Deus agir em você? Deus te abençoe. Nós queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui.
Estamos chegando ao final de mais um estudo da Palavra de Deus sobre a saúde. No próximo domingo, nós estaremos falando sobre conduta cristã, como deve ser a conduta do cristão. Então, você já é nosso convidado especial. Esperamos realmente. Eu quero fazer um convite especial para você. Eu não sei como que é a tua saúde. De repente você sente dores de cabeça, azia, má digestão. Você precisa ficar tomando remédio para tantas coisas. Eu quero dizer para você o seguinte, eu já disse aqui, sou um ribeirinho, nasci no centro da selva amazônica, comi todo tipo de comidas que por ignorância, que eu não sabia que a Bíblia dizia aquilo, todos esses animais impuros, imundos, eu comi. E eu tinha tantos problemas de saúde, que a partir do momento que eu comecei a mudar o meu estilo de vida, eu passei a ser uma pessoa saudável. Eu quero só testemunhar isso muito rapidamente. Eu fiz 50 anos ano passado, agora eu estou com 51. Eu fui ao médico por recomendação da minha esposa, que as esposas sempre ficam falando para a gente, vai ao médico, e eu fui. Cheguei lá, fiz uma bateria de exames, porque a minha esposa fica preocupada, minha mãe morreu com câncer, meu pai teve um câncer, minha tia morreu com câncer, minha avó morreu com câncer, muita gente da minha família morreu com câncer. Meu pai infartou já várias vezes, meu irmão infartou com 35 anos. Então minha esposa, acho que a grande esperança dela é que eu morra assim também. Falou, vai ao médico. E eu fui, cheguei lá no médico, fiz isso. Só tem um detalhe, o meu estilo de vida é completamente diferente. Todos esses que já morreram com câncer da família, que infartaram da minha família. Quando o médico me deu o resultado, ele falou assim, você está com um problema raro. Eu confesso que gelei desde o dedinho do pé esquerdo até o fio de cabelo que ainda resiste aqui. Você com 50 anos tem uma palavra nos seus exames aqui. Tudo normal. Não tem nenhum problema. Colesterol, diabetes, não tem nada disso. Aí ele falou assim, só tem um detalhe aqui, que também é raro. Seu colesterol está baixo. Pode comer picanha, pode. Eu falei, eu não come castanhas, nozes, e comendo e abacate. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está acompanhando a gente, Deus quer te fazer saudável, ter uma vida melhor hoje. Eu espero que você aceite esse desafio de ser uma pessoa saudável. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua cozinha, a tua mesa, o teu. Deus misericordiosamente faça viver uma vida saudável.